Olá! O professor de filosofia e músico Tite Stopiglia é membro fundador da Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos de Campinas e, especialmente, é o fundador da Sociedade Filarmônica de Valinhos. Tite, como é conhecido, foi secretário de Cultura de Valinhos e também o responsável pelos roteiros de várias edições da Paixão de Cristo, evento que faz parte do calendário da cidade. Por todos os seus trabalhos artísticos, a Câmara, por iniciativa do presidente Lorival, concedeu o diploma de mérito cultural a Dona Irã Barbosa ao músico e também professor de filosofia Tite Stopiglia. Hoje o Sala de Visitas recebe ele. Boa tarde, Tite. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Câmara. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de participar dessa sessão. Espero dar uma boa contribuição para a história da nossa cidade, para as poucas coisas que eu conheço. Foram 14 anos como secretário Exatamente, na prefeitura. exatamente. Que período que isso ocorreu? O primeiro período foi de 1983 a 1988 e o segundo período foi de 1997 a 2004. Somaram 14 anos. No período de 89 a 92 eu fui secretário também em Pedreira. Fui secretário de Cultura em Pedreira. E você também teve atuação em outras cidades? Eu prestei serviço durante 5 anos na cidade de Jaguariúna como assessor de cultura e como professor de técnica vocal, que é uma das minhas especialidades, né? Eu ajudei na fundação do Centro Cultural lá de Pedreira, de Jaguariúna, assim como fiz também a fundação do Centro Cultural de Pedreira, que hoje é muito ativo, e sou o idealizador da Casa de Cultura de Valinhos, que hoje se transformou no Centro Cultural Vicente Musselli. Quem eram os prefeitos da época que você ocupou a secretaria? Eu sempre trabalhei com o prefeito Vittorio Antoniazzi, nas 3 gestões dele. E quais programas que você se lembra que foram implantados na cidade, na cultura da cidade, na sua época? Bom, na época, talvez o projeto mais importante tenha sido a Casa da Cultura, porque nós tínhamos um Conselho Municipal de Cultura, era uma unidade cultural vinculada ao gabinete do prefeito e que funcionava de favor numa área da Câmara Municipal. Logo que o prefeito foi eleito e me convidou para assumir a secretaria, eu fazia parte de um conjunto musical em Campinas, eu era um dos vocalistas, né, de música renascentista, e nós fomos fazer uma apresentação na cidade de Araras, na antiga cadeia pública, que tinha sido transformado num centro cultural. E lá eu tive essa ideia de trazer para Valinhos a Casa de Cultura, consultei lá as pessoas, trouxe todo o material, as informações de como fazer aquilo. O Vittorio abraçou a causa e foi no dia 23 de setembro, 9 meses depois da primeira gestão, que inauguramos a Casa de Cultura de Valinhos. Acredito que esse tenha sido o grande momento que alavancou a cultura da nossa cidade. Após 10 anos, né, que você deixou a Secretaria de Cultura, hoje você acredita que a estrutura é praticamente a mesma da Prefeitura? Eu acredito que sim. Tudo aquilo que nós deixamos na época, nosso grupo de administração, permaneceu. É evidente que deveria ter avançado um pouco mais, deveriam ter acontecido coisas novas, Valinhos já poderia ter um teatro. Só para você ter informação, no meu tempo nós fizemos 3 projetos de teatro. Tem 3 projetos para a construção de teatro, um deles aprovado na prefeitura e nunca foi feito um teatro à altura da cidade de Valinhos. É claro e evidente que Valinhos está entre 2 grandes metrópoles, que é São Paulo e Campinas, e essas grandes cidades acabam absorvendo o movimento cultural da cidade. Mas pelo envolvimento do cidadão de Valinhos, pelo menos no tempo que eu fui secretário, eu cheguei a ter 4.000 alunos matriculados, fazendo 26 cursos de arte diferente no Centro Cultural. E havia toda uma produção anual, né,
de eventos artísticos e culturais que comportaria muito bem um teatro para a cidade. Eu acho que isso foi uma coisa que fez muito falta e que não aconteceu até hoje. Infelizmente, né? Porque infelizmente. aqui a Câmara cedia vários eventos culturais, por exemplo, né? Que a cidade de Valinhos não tem espaço Pois hoje, é, né? eu já me servi muito bem, né? A Soft, a orquestra da qual eu sou um dos diretores, já se apresentou aqui, eu sei que tem havido outros acontecimentos, mas ainda não é aquilo que seria desejável para a cidade, porque quando você tem um teatro em boas condições, não precisa ser um teatro municipal de São Paulo, né, ou de Paulínia. Ou de Paulínia, não precisa ser uma coisa desse tamanho, com essa envergadura toda. Mas quando você tem um bom teatro, você não só absorve as atividades culturais da cidade, como também você entra num roteiro artístico-cultural. Né? As pessoas procuram você se atrai, apresentar. né? Atrai eventos do governo do estado, né? Exatamente. E com isso você vai fazendo a formação cultural do povo. Porque se você não tem condições de oferecer, você vai cobrar o quê da participação do povo? Você não dá a eles a possibilidade de experimentar. E tem uma coisa muito curiosa nisso tudo, que eu sempre gosto de comentar, porque isso é uma espécie de ferida para mim, sabe? A Unilever ajudou a financiar o Teatro Municipal de Vinhedo, dando a eles R$ 1 milhão para recuperar aquele barracão que era do antigo Carborundum e transformou num excelente teatro. E para Valinhos nunca deu nada. E a empresa está aqui. Uma empresa enorme, monstruosa. Iniciou na cidade, né? Iniciou nasceu suas aqui, atividades, nasceu aqui. Mas existe aí um problema fiscal, produz aqui, transfere para lá, emite a nota fiscal lá, ou gera imposto lá em Louveira. E nós que suportamos a empresa aqui, com todos os requisitos e todos os problemas que ela causa, não tivemos esses benefícios. Paciência. E sua ligação com a Paixão de Cristo, com esse evento famoso, anual, também começou na época que você era secretário? Na verdade, foi uma criação minha. Já tinha acontecido, junto das práticas religiosas, algumas encenações, mas eram coisas assim que acompanhavam o desenvolvimento das atividades religiosas da Semana Santa. O que aconteceu é que eu tinha na Casa da Cultura 2 bons professores de teatro, Roberto Micoli e Joviniano Borges da Cunha. Eram 2 excelentes professores de teatro. E tínhamos também alunos bastante interessados, né? Durante os festivais, boas peças eram encenadas, algumas coisas boas eram feitas, mas precisava de um boom, de alguma coisa grandiosa, uma coisa maior que fosse ao encontro do povo. E a Paixão de Cristo, encenada com bons requisitos, com bom movimento teatral na época da Semana Santa, ela torna-se um atrativo. E a ideia era que ela se tornasse também um atrativo turístico-cultural, o que chegou a acontecer. E é famosa. É famosa. Poderia hoje estar bem maior, de outras formas. Eu mesmo tive um projeto, apresentei no ano retrasado, eu fiz, o ano passado, a 2013. Convite do secretário, 2013, eu fiz a Paixão de Cristo aqui, depois de tanto tempo de ter deixado a secretaria, concomitantemente com a Paixão de Cristo em Jaguariúna, porque eu fiz 5 encenações em Jaguariúna. E ele me convidou para fazer ali 2013, então fiz aqui em Valinhos e em Jaguariúna, e o meu filho dirigiu o espetáculo daqui. Foi um espetáculo grandioso, maravilhoso e tal. Depois ficou encaminhada uma conversa para fazermos a 2014. Escrevi um novo roteiro, uma nova cenografia, uma nova trilha sonora. Era para ser uma coisa assim grandiosa, mas acabou não acontecendo. Não me pergunte por quê. E Flávio de Carvalho, você o conheceu? Qual que é a sua ligação com a família? Eu conheci Flávio de Carvalho, mas assim, à distância, né? Nunca tive nenhum contato pessoal com ele. O que aconteceu é que em 1983, quando eu assumi a Secretaria de Cultura, um dos grandes requisitos do entorno da cidade, no aspecto cultural, era Flávio de Carvalho. Então, em todo lugar que eu ia, alguém me perguntava: você é secretário da Cultura de Valinhos, o que é que você está fazendo para Flávio de Carvalho? Era uma espécie de cobrança, assim, muito forte, sabe? Não que eu tenha me sentido mal com isso, eu me senti, aliás, muito, muito bem, porque eu já tinha amizade com a família.
E aí fui até a casa do Flávio, falei naquela época com a Heloísa, conversamos da possibilidade de a gente começar um trabalho de recuperação, porque a Casa Modernista Flávio de Carvalho representa o início da arquitetura moderna no Brasil. Aquela casa é o marco inicial da arquitetura moderna no Brasil. Se você for nos meios intelectuais, na Europa, nos Estados Unidos, na Europa Oriental, e você citar o nome do Flávio de Carvalho, alguém vai se manifestar. Ele é conhecido no mundo todo. Como arquiteto, como artista plástico? Engenheiro, arquiteto e artista plástico. Pouco como escritor, mas como escritor eu, como estudioso da obra dele, o que eu mais admiro. E as pessoas não conhecem tanto. Mas voltando, fazendo um rápido retrocesso, a casa do Flávio foi tombada em maio de 1982 pelo Condefá. Nessa época ela já estava em situações bastante precárias. E era preciso fazer alguma coisa urgente por aqui. Então, como secretário da administração municipal, eu não podia investir dinheiro público na casa do Flávio, já que era uma propriedade particular. E tendo sido tombada pelo Condefá, não se podia fazer grandes coisas sem um projeto. E esse projeto tinha que ser aprovado, tinha que ser sacramentado para que você pudesse trocar uma dobradiça. Se você tiver que trocar uma fechadura, uma dobradiça na casa, precisava de um projeto, por causa do processo de tombamento. Muito bem, mas aquilo estava desmoronando. Para você ter ideia, tinha gado que habitava a casa, animais que habitavam a casa, estava em situação muito difícil. Então eu inventei uma história que não era tão falsa, de que havia uma infestação de carrapatos no entorno da casa. Havia mesmo, mas não era uma coisa assim tão dramática como eu tracei. Aí eu levei o pessoal da vigilância sanitária, eles me deram um laudo de que realmente havia uma infestação, porque havia, e baseado nisso eu passei a fazer uma limpeza com a colaboração da Secretaria de Obras. Para você ter ideia, foram retirados 40 caminhões de entulho daquela região. E a casa surgiu. Então foi uma das boas coisas que eu consegui fazer, né, para que se pudesse pelo menos visualizar aquela estrutura monumental que é a Casa Modernista. E hoje a casa está acesa, lá na fazenda. Ela continua na mesma situação. Digamos que ela não saiu daquela situação de penúria, de precariedade. Lá hoje ainda é a fazenda da família? Sim, a fazenda toda, quando o Flávio faleceu, tinha 90 hectares. O Jardim São Marcos pertencia à fazenda. Tem um outro loteamento, que não me lembro o nome nesse momento, o condomínio fechado, que também pertencia à fazenda. Só que o tombamento exige que um entorno de 300 metros, né, a partir de um epicentro, um entorno de 300 metros não pode absolutamente ser mexido. E por isso não aconteceram outras coisas na casa. Mas hoje ela é ocupada pela CESA, uma parte da casa é ocupada pela CESA. Aí fiz uma proposta para a família, que me cedessem a casa por uma certidão vintenária, porque eu pretendia instalar ali um museu interativo, que era uma coisa que eu poderia fazer e com comunicação, com o mundo todo, com a modernidade de comunicação que a gente tem hoje. Mas eles não concordaram, porque disseram que não confiariam nos prefeitos que viriam depois. Eu conheço o prefeito Vitório, conheço você, mas as pessoas que virão depois eu não conheço. De repente eu posso ter um festival de rock aqui, vai perturbar a minha família. Eles não concordaram com isso. Mas eu continuei trabalhando. Um outro trabalho interessante que eu fiz foi salvaguardar o espólio intelectual do Flávio. Ou seja, eu consegui transferir para o SEDAI da Unicamp, o Centro de Estudos e Documentos Alexandre Eulalio, todo o material de estudo que o Flávio deixou. Porque as obras, ele praticamente, depois de produzido, doava. Algumas coisas que sobraram e que eram importantes, a família acabou vendendo. Mas os livros, o material de estudo dele, que na época eram mais de 3.000 volumes, eu cataloguei tudo sem nenhum ganho com aquilo, ajudado por uma menina que fazia pós-graduação na Unicamp, e acabamos transferindo esse material. E dessa transferência, desse trabalho, eu ganhei um título de honra da Unicamp, que eu acabei de te mostrar aqui. Se você quiser, depois a gente pode mostrar para o público, mas isso não tem... Nós podemos mostrar para o público, claro. E eu acredito, eu tenho plena convicção disso, que de todos os movimentos intelectuais, de tudo aquilo que foi feito, estudos, teses em torno do Flávio, como secretário de Valinhos,
embora não tenha exercido uma função direta na recuperação da casa, eu acredito que foi a pessoa que mais colaborou com ele. Porque você citou aqui Paixão de Cristo, mas uma das coisas muito interessantes que nós fazíamos na época era a Semana de Flávio de Carvalho. Então tinha uma semana bastante movimentada, com happening, acontecimento pelas ruas, acontecimentos no centro cultural, e isso chamou a atenção da imprensa regional, da imprensa estadual, enfim, e viram que Valinhos estava fazendo alguma coisa pela memória do Flávio. Flávio de Carvalho morreu em que ano? Ele morreu no dia 4 de junho de 1973. Ele teve um aneurisma com 74 anos de idade. O Flávio nasceu no dia 10 de agosto de 1899 em Amparo da Barra Mansa, portanto ele era carioca, né? Filho de uma família de fazendeiros do café muito poderoso, filho único, e foi mandado estudar na Inglaterra. Lá ele fez um curso de engenharia e arquitetura, que na época dava as duas formações, assim como hoje outras universidades dos Estados Unidos, universidades europeias, dão a formação de engenharia e arquitetura simultânea. E ao mesmo tempo em que ele fazia engenharia e arquitetura, ele frequentou uma escola de artes, porque desde cedo ele mostrou uma tendência e uma facilidade muito grande para o traçado. E essa escola de arte inglesa tinha uma tendência modernista que se chamava Bauhaus. Era um movimento modernista europeu, com fundamento em escola alemã, Bauhaus, que deu a ele essa formação de artista modernista. E ele tem uma grande e decisiva importância nisso, porque o Flávio chega logo depois da Semana de 22, a Semana Modernista de 1922. E nessa semana foram discutidos os destinos da arte e da cultura no Brasil, dentro do Teatro Municipal de São Paulo, por um grupo de intelectuais. E essa discussão ficou restrita àquele grupo de intelectuais. Não foi ao encontro do povo na rua. Era uma reforma que se pretendia fazer nas artes. Essa reforma se chamou Antropofagia Cultural. Um nome terrível, né? Mas representava aquele desejo dos brasileiros de deglutir tudo aquilo que havia de importante na cultura do Brasil, esquecendo um pouco a cultura europeia. Para você ter ideia, nessa época São Paulo era uma cópia de Paris. A Avenida Paulista, as casas da Avenida Paulista, os rios. Todas construídas em Art Nouveau. E veja a importância do Flávio. O Flávio, quando chega formado no Brasil, ele vai trabalhar no escritório da empresa Ramos de Azevedo, que era o mais famoso escritório de engenharia e arquitetura de São Paulo. Você tem ideia, construtor do Teatro Municipal de São Paulo e do Mercadão. E por que ele veio parar em Valinhos? Então, a família dele, como fazendeiros do café, investiam em terras. E descobriram aqui uma terra, um tamanho de terra razoável, a preço bastante acessível. Disse a você que a fazenda tinha 90 hectares e resolveram vir residir numa cidade boa, tranquila. Valinhos era uma vila nessa época, né? Com muito sossego, muito diferente da tribulação de São Paulo e tal. E ele resolve construir aqui essa casa modernista, porque apesar de ter concebido os grandes, enormes, monstruosos projetos, o Flávio construiu muito pouco, por causa do avançado das ideias dele. Não havia, às vezes, alguns projetos eram tão grandiosos que não tinha condições técnicas de ser construído com facilidade, como, por exemplo, o Farol de Colombo. O Farol de Colombo foi um concurso em que ele entrou, com mais de 1000 participantes, e ele ficou entre os 10 colocados. A obra dele não foi construída, foi de um outro engenheiro que foi construído. Mas se tivesse sido a dele, teria sido mais bonita. Mas era tão arrojado que precisaria desses grandes guindastes que tem hoje, que não se dispunha na época. Então, poucas coisas dele foi construída. Aí ele resolve e constrói a casa modernista aqui na Fazenda Capuava. Com recursos próprios, porque acho que próprios, tinha, com né? dinheiro do papai, com patrocínio, aquelas coisas todas, né? E aqui em Valinhos, ele promovia eventos culturais, assim? Ele era uma pessoa que frequentava Valinhos ou ficava mais em São Paulo e vinha para cá para... Não, ele frequentava a cidade, ele chegou a ser jurado de carnaval de rua, ele fazia parte de alguns movimentos, dava apoio para alguns movimentos culturais que havia na cidade. Se não me engano, ele participou do Pesquisa 70, né,
que foi um movimento cultural grande que teve aqui na cidade, não tenho bem certeza, mas ele deve ter participado disso. Agora, o Flávio era um homem do mundo, né? E ele vivia muito mais na metrópole do que aqui em Valinhos. Mas ele tinha uma paixão especial por Valinhos. Ele tinha uma casa em São Paulo que se chamava A Vaca. E ele levava para lá grande parte do que se podia produzir na época da fazenda, na fazenda que era considerado material de consumo, produto de consumo, ele acabava levando para São Paulo, para vender nessa casa que chamava A Vaca. E ele teve filhos? Não, Flávio não teve filhos, apesar de ter tido muitas mulheres, era um bom vivão, né? A casa do Flávio vivia recheada de artistas, Festas. grandes personalidades, festa, piscina, enfim. Ele não deixou nenhum herdeiro. Eu conversei muito com uma pessoa que conviveu com ele durante muito tempo, e eu perguntei a ela por que ela não teve um filho dele, ela me disse, olha, eu acho que ele era estéril. Aí a gente não tem certeza disso, mas eu ouvi isso dessa pessoa. Então, não. E ele era filho único e também não deixou herdeiros. Não deixou herdeiros, aí, né? Toda a herança dele acabou ficando para uma prima, que era a dona Lúcia Criciúma de Carvalho. Então ele era prima ou era prima dele, então, Olha, a dona Lúcia? Eu não tenho agora certeza absoluta disso, mas o laço de parentesco me parece que é prima. Dona Lúcia Criciúma de Carvalho era prima do Flávio. Que era mãe da Heloísa, já falecida também, que fundou a Cesa Capoava. Isso. Então vamos falar um pouquinho agora de você, né? Falamos de Flávio de Carvalho, vamos falar de você um pouquinho. Qual cidade você nasceu? Então, a maioria das pessoas pensam que eu sou valinhense, porque eu tenho cara de pé de figo, graças a Deus, né? A minha família toda é daqui, o meu avô casou-se aqui em Valinhos no dia 23 de março de 1897, teve 13 filhos, casou-se com Ana Capovilla, teve 13 filhos, né? Todos se criaram aqui, mas o meu pai, como tinha uma formação diferente, meu pai era contabilista, ele fez uma sondagem logo que casou e descobriu que caberia muito bem um empório na cidade de Franco da Rocha, porque eu tinha uma tia que morava lá. E aí ele foi e montou um empório na cidade de Franco da Rocha, e eu nasci lá, eu sou franco-rochense. E voltei para Valinhos depois com 5 anos. E onde você se formou, filósofo? Eu estudei na PUCamp. Eu fiz filosofia pura na PUCamp, numa época em que o curso de filosofia era dado só para seminaristas. Com a reforma do Concílio Vaticano II, o curso de filosofia para seminaristas passou a ser dado nas universidades. E como a PUCamp era uma universidade católica, ela foi a primeira, uma das pioneiras a instituir o curso de filosofia. O que aconteceu naquele ano é que o número de vagas não preencheu o suficiente por seminaristas. Então eles abriram, se não me engano, 12 ou 14 vagas para leigos, e eu prestei o concurso e entrei. Era uma das coisas que eu queria fazer. Então eu fiz filosofia pura e depois eu fiz uma pós-graduação em estética filosófica. E a sua vivência com a música, quando começou? É paralelo a esse estudo de filosofia, porque, na verdade, eu nunca vivi só como professor, eu lecionei só 17 anos. Porque eu fiz só também, 17 anos? Só 17 anos. Eu fiz também um curso de economia, porque eu descobri muito cedo, graças a Deus, que como professor eu ia morrer de fome devagar. Então, infelizmente é uma verdade no Brasil, não é professor de filosofia, né? Dentro desses estudos, o nível de participação intelectual é um pouco diferente. Você está em contato com pessoas que têm outras tendências, pesquisas, né? E acabei tendo uma relação muito próxima com a música. Comecei a estudar música no tempo de universidade, depois eu estudei canto lírico, eu estudei na Escola Silvio Bueno Teixeira, que na época era uma das mais famosas escolas de canto lírico do Brasil, né? E ali é que se deu a minha formação artística e musical. Você também foi professor de música? Não, eu fui professor de técnica vocal. Eu sou professor de técnica vocal. Técnica vocal para estética vocal, não de fonoaudiologia, porque existe uma diferença entre fonoaudiologia e técnica vocal voltada para a estética do canto. Fonoaudiologia é um trabalho praticamente curativo.
e a estética vocal é voltada para as artes. Eu sou professor de técnica vocal, estética vocal. E a Soft Orquestra, como surgiu? Foi no segundo período em que eu exerci a função de secretário de Cultura, que a Casa de Cultura, hoje Centro Cultural, na época, tinha uma produção muito grande artística e cultural. Então nós tínhamos alguns grupos estáveis, por exemplo, tinha 3 grupos de teatro, tinha 2 corais, tinha um grupo de música, tinha 5 grupos de danças, dança clássica, dança folclórica. E eu comecei a ficar um pouco preocupado com aqueles grupos que, ao longo do tempo, com as mudanças de ideologias políticas, etc., elas pudessem se perder. Foi então que eu tive a ideia de fundar a Sociedade Filarmônica de Valinhos, que seria uma entidade sem fins lucrativos destinada a preservar esses grupos. Essa fundação aconteceu no ano de 1998. Alguns grupos se vincularam, outros passaram, porque a maioria da clientela da Casa da Cultura era de jovens, muito jovens. E o tempo passa, não existe aquela assistência, o Brasil é um país diferente, é um país do samba, um país das praias, do sol quente, então não tem assim grande estímulo para essa prática de arte. E as coisas vão se dissipando, mas um grupo de música ficou um pequeno grupo de música. E foi no final da terceira gestão, lá para o ano de 2003, que nós alavancamos um grupo de músicos e instituímos um curso de cordas. Curso para violino, viola, violoncelo, contrabaixo, esse tipo de coisa. Formou um grupo de umas 8 pessoas. Convidei um músico aposentado da Sinfônica para conduzir aquele grupo e gradativamente o grupo foi se ampliando e acabou se transformando na orquestra que é hoje. É assim, entre aspas, está sendo e poderá não ser. Tem muita dificuldade. Tem, enormes dificuldades, enormes dificuldades. De financiamento dos músicos, de estrutura, compra de instrumentos, o que ocorre? Nós temos projetos aprovados via Lei Rouanet e via PROAC. Já tivemos uma assistência de uma empresa de Valinhos via Lei Rouanet, que deu uma pequena alavancada na orquestra. Mas depois cessou esse projeto. E até hoje não conseguimos, apesar de ter os projetos, nós não conseguimos captar nada à altura que pudesse fazer, no mínimo, a manutenção do músico, cuja exigência é pequenina. Para você ter uma ideia, aqueles abnegados que estão tocando hoje com a Sinfônica vão lá fazer os ensaios no horário das 9 horas da manhã ao meio-dia, graciosamente, em troca de um lanche de mortadela e um copo de guaraná genérico. Acredite. Vão por amor, então. Por amor, exatamente. Mas isso não dura, né? Amor não dura. Quantos músicos tem hoje na orquestra? Chega a 40. Dependendo do tipo de apresentação que vai ser feita, pode chegar a 40 músicos. Em média, trabalha-se com 35, mas pode chegar a 40 músicos, o que já fica claro e definido que é uma orquestra sinfônica. Veja bem. Qual que é a diferença? Vamos explicar? Orquestra para sinfônica. Você tem 2 naturezas. Você tem a orquestra sinfônica e a orquestra sinfônica filarmônica. Às vezes chamam orquestra filarmônica. Não difere em nada da orquestra sinfônica. Continua sendo um conjunto de músicos da mesma forma. Só que a sinfônica, ela tem normalmente apoio do poder público ou direto de determinadas empresas. E a filarmônica, como diz, filarmonia, amor pela harmonia, ela vive de investimentos particulares. Pessoas que aplicam naquele investimento, né? E delas se beneficiam da realização, do acontecimento da orquestra. A Orquestra Sinfônica de Campinas é orquestra sinfônica porque ela é mantida pela Prefeitura Municipal de Campinas. E como foi a sua passagem, já falando dessa Orquestra Sinfônica de Campinas, lá por Campinas? Foi uma rápida passagem, né? Foi no meio na transição de um governo que eu fui convidado para assumir a diretoria administrativa, não a diretoria artística, a diretoria administrativa da Orquestra Sinfônica de Campinas.
mas foi pouco mais de 5 meses, porque já houve a transição de governo, mudou o prefeito mudou o secretário. Na verdade, eu vou deixar bem claro, eu cheguei na Sinfônica de Campinas na hora errada, com o prefeito errado e com o secretário errado. Se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, eu teria feito outras coisas, teria feito outros trabalhos, né? Assim mesmo, nos 5 meses que eu passei por lá, fizemos 17 concertos. Em 2012. Isso, exatamente. E foi numa época em que o Centro de Convivência Cultural estava condenado, fechado por condenação. O Teatro Castro Mendes estava em reforma. A Sinfônica estava sem casa, estava sem residência. Havia uma revolta geral entre os músicos por causa dessa situação, né? Eu praticamente fui jogado numa fogueira, mas eu consegui me sair muito bem e algumas coisas boas eu cheguei a fazer e foi uma experiência muito boa, com certeza. E hoje, com muita honra, a Câmara cedia uma apresentação da Soft Orquestra de Valinhos aqui. É no dia 12, né? Dia 12 hoje. Isso, no dia 12. Tá. Aí nós vamos ter a oportunidade de ver a nossa Soft Orquestra, que poderia ser a Orquestra Sinfônica de Valinhos, sabe? A um custo baixíssimo, muito baixinho, nada relacionado com o custo monstruoso que é a Sinfônica de Campinas. E hoje teremos também a entrega do título de cidadão honorário do Gercy Macari. Sim, que é um artista plástico famoso aqui da cidade e que é o presidente hoje da Sociedade Filarmônica. Eu sou o diretor de patrimônio. Tite, muito obrigada pela sua presença aqui no Sala de Visitas. Gostaria que você fizesse as considerações finais. Olha, como eu disse no início, é um prazer enorme. Eu acho que ter a possibilidade de registrar um pouco da história, né? Eu teria muita coisa para contar, porque foram tantas experiências, né? Mas é um momento único. Eu acho que ter deixado isso gravado é uma oportunidade muito boa e que, de certa forma, completa a realização de quem trabalha e labuta nessa difícil arte de transmitir ensinamento e transmitir cultura. E eu espero que vocês tenham muito sucesso, que a Soft seja realmente uma referência aqui para Valinhos, né? E referência de investimento também de empresas, do poder público, né? Aliás, empresas que queiram ajudar a Soft, como que elas fazem para encontrar? É só procurar o diretor da Soft, que ele vai mostrar os projetos que a gente tem, né? Não custa absolutamente nada. Em vez de você deixar o dinheiro depositado com o imposto devido, você pode deixar um pequeno percentual aplicado nesse bem cultural, que é a nossa orquestra, e dele ter um retorno público, um agradecimento do povo. Até porque a sociedade já tem o título de utilidade pública? Tem. Ela é considerada... Concedido recentemente aqui na Câmara, né? Exatamente. Ela é considerada um organismo de utilidade pública. Então existe aí uma grande facilidade de, se alguém quiser investir, de fazer esse investimento e ter dele um retorno seguro. E a gente poder se beneficiar com as apresentações da Soft. Pois é. Muito obrigada. Em nome do presidente Lorival, nós agradecemos a sua presença aqui. Se Deus quiser, numa próxima vez a gente vai poder falar muito mais da Soft, dos investimentos, da ampliação, quem sabe? Eu também. Né? Agradeço muito também, agradeço ao Lorival por esse convite, né? E fico à sua disposição. À medida que vocês acharem conveniente, eu estarei disposto para contar algumas das poucas coisas que eu sei. Muito obrigada. E amanhã o Sala de Visitas traz uma nova entrevista a partir do meio-dia, sempre com reprise às 17 horas. Na sexta-feira, TV Câmara exibe o telejornal Câmara e Notícias, também no mesmo horário. E depois de sexta, um ótimo final de semana a todos. Até lá!